Muito bem. Meu reino não é deste mundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Deixa eu ver se eu consigo apertar o mouse. Eu sabia que o mouse ia me enganar. Não? Funcionou. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus da sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. O que é que ele quis dizer com isso? Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Então, a gente para refletir o que é que ele quis dizer. Ele quis dizer, primeiro, se o reino dele não era fisicamente ali na Judéia, mas poderia ser em outro lugar do planeta, se o reino dele não era no plano físico, mas no plano espiritual, ou se o reino dele não era neste planeta, poderia ser no outro planeta. Vejam só, nós pegamos aqui 3 abordagens diferentes de onde pode ser o reino de Deus. Mas eu vou juntar mais uma. Eu falei no plano espiritual, mas a gente que já leu um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sabe que o plano espiritual não é único, ele tem várias faixas vibratórias. Então, eu não sei se... digamos assim, o reino de Deus está na 3ª faixa vibratória, na 4ª faixa vibratória, na 5ª faixa vibratória. Então, o fato é que o meu reino não é deste mundo, nos chama a pensar o que Jesus quis dizer com isso. Ok? Vamos seguir adiante para ver o que Kardec aponta para a gente. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, reis? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Ora, não nasci e não vim a este mundo, quer dizer que ele veio de algum lugar. E neste lugar, ele é rei. Ou, pelo menos, ele tem o controle de uma determinada situação. Aí ele joga a gente num outro ponto. A todos nós. Aquele que pertence à verdade... escuta a minha voz. Quem pertence à verdade? É uma outra frase de Jesus para a gente refletir. Onde está essa verdade? Como eu faço para pertencer a esta verdade que ele está se referindo? Perguntas interessantes. E a verdade, ela está longe de ser alcançada por nós de uma forma coletiva ou em um todo, porque a verdade está espalhada de diversas formas e à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento, a nossa inteligência, o nosso lado moral, a gente vai abarcando esse conhecimento, vai entendendo um pouco mais. Mas a proposta de Jesus é um tanto complexa e a gente precisa, aí adiante. Eu passo. Muito obrigado. Eu já estava achando. Humberto. Ok. Obrigado. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Palavras intrincadas para a gente. Objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Ele quis dizer, então, com isso, que esse aspecto a gente vai ter que parar para pensar. Tá? Eu não vou entrar no mérito da questão daí, porque que a gente tem que pensar sobre isso, mas nós temos que pensar. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão se teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreende ou os consideram pueris, tolos. Será que eu vou apertar aqui? Porque a gente precisa entender o que ele quis falar. Eu não quis anexar muito conteúdo, mas os essênios, que eram uma parte do movimento, do grupo dos judeus, era o grupo,
a facção religiosa judaica que tinha melhor conhecimento sobre a vida espiritual. Inclusive, foi por onde Jesus esteve andando um tempo. Tá? Mas, na forma mais geral, os judeus não tinham grandes entendimentos sobre o que seria esse mundo espiritual. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Olha só, vocês acreditam que tem gente hoje ainda que aceita a figura mitológica dos anjos como algo privilegiado na criação? Vocês acreditam que isso ainda existe? Ou seja, a concepção dos judeus de 2000 anos passados ainda está em voga. As pessoas continuam acreditando que há anjos, que há seres privilegiados na criação. Privilegiados porque não tiveram o mesmo caminho que nós percorremos. Poxa, quer dizer, Deus criou alguém perfeito e a mim imperfeito? Então a gente tem que parar e começar a questionar isso. Por que eu acredito em anjo? Por que existem anjos? Existem? Claro que existem. Mas não na forma que era concebido há 2000 anos e ainda hoje é concebido. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com bens terrenos. Tem gente que ainda pensa dessa forma, nos dias de hoje? Tem gente que ainda pensa dessa forma, que pede a Deus bens terrenos, que quer, eu tenho que fazer determinada coisa para que a minha vida seja rica em prosperidade. Como se eu tivesse que fazer alguma coisa para agradar a Deus e Deus vai me dar em retribuição. Tem gente que pensa assim ainda hoje? Com certeza tem. Tem movimentos que ainda defendem esse mesmo tipo de concepção que os judeus tinham. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Ou seja, foi basicamente esse conceito que Moisés passou, porque ele precisava chacoalhar os judeus daquele tempo. Mas não houve um amadurecimento moral suficiente, ou intelectual, ou qualquer tipo de coisa, que pudesse arrancar a maior parte das pessoas desse tipo de pensamento. Passou? Não, né? Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. A gente volta para aquele ponto do início, de onde é o reino de Deus, porque esse, afinal, é o tema de hoje. Onde é esse reino? Ele não dá um endereço para a gente, mas ele dá uma condição para que a gente alcance esse reino, seja lá onde ele for. E ele está em algum lugar, isso é importante saber. Bom, volta a um ponto. Aos que cumprem os mandamentos de Deus. Ora, o que é cumprir os mandamentos de Deus? Nós temos os 10 mandamentos, trazidos por Moisés, nas tábuas. E nós temos a máxima de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que sintetiza os 10, né? Que é a prática do amor. Quando a gente para pensar, o que os 10 mandamentos querem dizer? O que essa máxima de Jesus quer dizer? Quer justamente nos mostrar que estar debaixo da lei de Deus significa estar debaixo da lei do amor. Porque basicamente o que Jesus quis dizer, ame, mas ame de verdade, ame a si próprio e aprenda a amar os outros. Ou seja, a verdade de Jesus está implicitamente ligada ao fato de que nós temos que compreender o que é o amor, entender o que é amar e, acima de tudo, passar a se amar. Esse conceito
vai mudar a nossa vida completamente. Porque a gente não é simplesmente um corpo de carne. Nós somos espíritos em evolução. Isso a gente já aceita de uma certa forma. Só que entre o nosso espírito em evolução e o nosso corpo de carne, existe uma junção em que um atinge o outro. Quando nós viemos de outra vida trazendo problemas não bem resolvidos nessa outra vida, a gente pode trazer sequelas para o nosso novo corpo físico. E aí a gente tem algumas pessoas com algumas deficiências e coisa e tal. Mas nós poderíamos afetar o nosso corpo espiritual se nós não soubermos lidar muito bem com esse corpo de agora. Afetaremos o nosso corpo perispiritual e no futuro poderemos afetar o nosso novo corpo que virá com a nossa próxima vida. Então, existe uma estreita ligação entre o que eu faço agora, o que eu fiz no passado e o que vai me dar consequências no futuro. Significa que nós temos uma vida muito bem interlaçada entre passado, presente e futuro. Compreender esses mecanismos vão fazer com que a gente entenda melhor o que nós somos e a gente possa se ajustar à lei de Deus. Porque se a gente se ajusta à lei de Deus entendendo o que Ele quer na prática que a gente se ame. Nós nos amando, a gente consegue equilibrar o nosso corpo físico e o espiritual. E o espiritual vai refletir no nosso corpo físico. E uma coisa leva a outra. Na medida, então, que eu aprendo a entender o que significa o amor que Jesus pregou, que é o que ele defende como base do ensinamento de Deus, a nossa vida mudará no futuro e gradativamente isso vai acontecendo. Quando nós chegarmos a essa circunstância, nós estaremos debaixo das leis de Deus e vivendo o mundo que Jesus propôs para a gente. Mas vamos mais adiante, para a gente ver o que nós temos de exemplos disso. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não o compreenderiam. Limitou-a, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crer na vida futura, de alguma sorte, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza, não tão certa, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Eu creio que nós já estamos chegando num momento de madureza moral para compreender essa proposta de Jesus, essa proposta de Deus. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam aí mais vulgar inteligência, a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Esse verdadeiro aspecto é interessante, que a gente vai entrar já já. Como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Quando eu li esse trechinho, eu fiquei pensando, o que Kardec queria dizer? Onde ele queria chegar com isso? Esse é o trecho que está no Evangelho. Então, dentro da doutrina espírita, teria alguma coisa para explicar essa abordagem que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi então que eu fui buscar um pouco mais de detalhes para essa visão que o Espiritismo pode dar. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, felizes ou infelizes, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um,
aqui a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim, sendo, patentifica a verdadeira justiça de Deus. Quando você lê o livro você lê o Evangelho e vê essa frase, você fica pensando, o que isso quer dizer? Tem uma lógica por trás disso? O que Kardec está querendo dizer? Ok. Aí você vai no Céu e Inferno e encontra a resposta. No Céu e Inferno, capítulo 3, Espírito em condições, na verdade eu peguei Espíritos em condições medianas, mas ele divide basicamente em 3 condições. A dos que estão em péssimas condições, a dos que estão em medianas condições e a dos que estão em felizes condições, digamos assim. Exatamente, é isso que Kardec quis chamar a atenção para a gente. Quando ele falava de vida futura. Olá. Então, o que ele falava de vida futura? Por que ele amarrou a coisa dessa forma? Bom, quem teve a oportunidade ou se aventurou a ler O Céu e o Inferno, pode imaginar o que é a vida de um espírito após deixar o corpo físico, dependendo da situação dele. Okay? A gente tem que voltar, que nós estávamos falando de o meu reino não é deste mundo, mas Deus, o reino de Deus está em todo mundo. Ok? Então, para onde nós vamos quando a gente deixa esse lugar? E em que condições nós chegamos a uma das partes do reino de Deus? E a proposta do Espiritismo é te mostrar para onde esse pensamento racional vai te levar e o que você pode fazer para compreender. Nesse caso específico aqui, nós pegamos só um exemplo, tá? Que está no Céu e Inferno, tem vários outros. Eu aconselho a todos pegarem o Céu e Inferno, olharem condições dos espíritos, tá? As mais difíceis, as menos difíceis, as felizes, para a gente poder. Porque a gente tem a série de livros de André Luiz, que nos mostram, num quadro bem pintado, o que é o chegar à vida espiritual, quando você não se preparou suficientemente para isso. Quando você viveu no mundo material de uma forma muito intensa, sem o mínimo de preparo para chegar lá. Então, os livros de André Luiz fazem isso. Só que Kardec já havia definido isso para a gente, já tinha dado exemplo para a gente. E durante os trabalhos de elaboração do Céu e Inferno, ele, junto com a equipe de vários médiuns, não de um só, mas de vários médiuns, fizeram centenas de invocações. Tá? Sentavam à mesa, eu não sei como é que era a situação da disposição da mesa lá, se tinha basicamente o critério que a gente adota no Brasil, creio que não, porque naquela época não havia a religião espírita, tá? Havia alguma coisa nascendo, e alguma coisa nascendo fruto da experiência, da vontade de muitos curiosos que chegavam a uma reunião espírita para falar com um determinado espírito, sem saber exatamente como proceder. Foi mais ou menos dentro desse campo aí que Kardec coletou as primeiras informações importantes, descrevendo como essas pessoas chegaram no mundo espiritual, como elas estavam. Porque a partir desse momento em que ele pegou o Céu e o Inferno, ele ofereceu para todos aqueles que queriam estudar o cristianismo de uma forma bem racional, o que nós vamos encontrar, dependendo da situação da gente. Então, eu convido a vocês, leiam o Céu e o Inferno. Mas vamos ver o caso em questão aqui, desse senhor Joseph, ou Joseph, eu não sei a pronúncia dele em francês. Infelizmente aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui quando foi que ali a letra não está boa. Esse rapaz faleceu em 1840 e foi evocado por sua neta em 1862, entendeu? A neta dele decidiu saber como ele estava, no caso se passaram 22 anos desde o desencarne dele até o momento em que ela recebeu essa oportunidade de falar com o avô.
Eita, eu vou ter que apressar que meu tempo acabou. Então vou correr. Homem honesto segundo Deus ou segundo homens? Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Resposta: tudo o que quiseres, querida filha. Eu espio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Segunda pergunta: como? Pois não viveste sempre honestamente? Sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejais instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí entre vós é reputado honesto, aquele homem, que respeita as leis do seu país, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes, aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida. Olha o recadinho que ele está dando para a gente. No cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas. Um dia, no emprego do seu tempo, ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próximo. Quer dizer, o avô, aos olhos da neta, era um homem exemplar, mas era da boca para fora. Ele não era exatamente tão bom quanto ele deveria ter sido. Então ele chegou no plano espiritual cheio de remorsos e de culpas por não ter sido um homem condizente com aquilo que ele deveria ser para chegar em melhores condições. Então, essas oportunidades que Kardec nos oferece no céu e o inferno, nos permite entender que esse mundo que Deus nos oferece, esse reino que Jesus nos convida, depende de cada um de nós. Não é um reino físico, um espaço físico, na terceira, quarta, quinta dimensão. Não é isso. O meu reino que ele nos oferece é aquele reino em que você, isento de culpas, se renova quanto indivíduo. É aquele reino em que você, apesar de não ser perfeito, está aprendendo que pode amar, que deve crescer. Essa é a proposta de Jesus. E quando nós mudamos, e essa proposta nossa aqui é de vamos ver o que a gente pode fazer efetivamente para atingir essa condição. Nós podemos. Nós estamos aqui, nós podemos fazer isso hoje por nós, pelos nossos, praticando e vivenciando o exemplo. Quer dizer, é isso que a gente tem que fazer. É difícil. Meu tempo acabou. Então, na próxima vez a gente continua mais. Tenho 3 minutos? Ok. A proposta da gente é o Evangelho ter 30 minutos de duração, com 15 minutos para as pessoas fazerem perguntas, independente de quem esteja aqui na frente. Eu estava falando para os que chegaram agora, que eu não quero ficar aqui na frente falando durante muito tempo. É um convite para todos vocês virem para cá. A única coisa que a gente se preocupa é que a gente quer estudar o Espiritismo focando muito a questão da ciência, da filosofia e da religião. Isso é fundamental para a gente. Forçar a cada um de nós a pensar, a puxar para cima. E o exemplo de hoje, nós estamos convidando todas as pessoas que queiram se sentir à vontade para vir fazer o Evangelho. Nós passamos o conteúdo básico do que é a reunião, mas cada um pode agregar conteúdo, como eu fiz aqui trazendo o livro O Céu e o Inferno. Só para mostrar que dentro da obra kardeciana nós temos bastante material para fazer o assunto bem amplo, apesar de requerer muito
e tem muita coisa para a gente aprender. Então, fica o convite para todos vocês que estão aqui. Eu devo fazer mais 1 ou 2 evangelhos, mas eu gostaria que vocês dissessem, olha, nós estamos aqui, nós queremos participar, e vamos participar. Perguntas, se tiver alguma dentro do tema que a gente possa responder. Tem um detalhe, eu estou dando a chance de perguntar, porque quando eu estiver aí eu vou perguntar também.